Efésios 4:7 diz: porém, cada um de nós recebeu o dom especial de acordo com o que Cristo deu. Como dizem as escrituras sagradas, quando ele subiu aos lugares mais altos, levou consigo muitos prisioneiros e deu os dons às pessoas. O que quer dizer? Ele subiu, quer dizer que ele também desceu até os lugares mais baixos da terra, isto é, até o mundo das mortes, até o mundo dos mortos. Assim, quem desceu é o mesmo que subiu acima além dos céus para encher todo o universo com a sua presença. Que coisa linda! Foi ele quem deu os dons às pessoas. Ele escolheu alguns para serem, diga comigo, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres da igreja. Ele fez isso para preparar o povo de Deus para o serviço cristão, a fim de construir o corpo de Cristo. A fim do quê? De construir o corpo que é a igreja. Fala, que é a igreja. Então diga assim comigo: os ministérios pastorais, evangelistas, profetas, apóstolos e mestres, eles servem para construir a igreja, que não é o templo, é você. Desse modo, todos nós chegaremos a ser na nossa fé e nosso conhecimento do Filho de Deus. Assim seremos pessoas maduras e alcançaremos a altura espiritual de Cristo. Quem entende, diga amém. Meu, só lendo você entende que não tem como ficar sem congregar. Por quê? Quem não congrega na terra não vai congregar no céu. Como é que a gente vai fazer se não tratarmos as nossas feridas e nos adaptarmos em servir pessoas? Escute bem, o apóstolo Paulo, ele manda a carta de Efésios para poder ajudar aquela igreja a organizar os dons espirituais, que na verdade tinha uma função de preparar as pessoas para o crescimento e o amadurecimento. É importante também falar que o texto diz o seguinte, que o Senhor Jesus, Ele deu esse dom, e cada um de nós recebemos um dom especial. Dom esse, de acordo com a Bíblia Sagrada, ele diz que nós recebemos esse dom porque Jesus não havia ainda dado dons aos apóstolos, a não ser dado poder para curar e expulsar demônios em Lucas 10. Quem entendeu, diga amém. O dom de Jesus a esses ministérios que nós vamos falar é a identidade da igreja, que vai formar em um presbitério. Na igreja batista se tem o pastor auxiliar, tem o presbítero, tem o diácono, tem alguns evangelistas. Algumas batistas tiraram os evangelistas, que colocou isso como corpo. Cada igreja adota melhor o seu presbitério. O que eu estou falando não é um presbitério local. O que eu estou falando é de uma função que vai além da igreja. Amém, gente? E eu vou tentar organizar isso no seu coração. Que ele diz o seguinte: quando ele subiu dos lugares, significa que Jesus desceu no mundo das mortes. Quando ele fala sobre isso, ele desceu no mundo dos mortos para conquistar o último inimigo, que era a morte, e tirar aquele que estavam em prisões. Lembrando que quando Jesus morre, em Mateus diz que ressuscita muitas pessoas na sua morte. Ou seja, a morte de Jesus provocou vida. Então, presta atenção numa coisa aqui. A graça foi dada para cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. O dom de Cristo é a identidade. Eu nasci e entendi agora, fui ministrado e agora sou pastor de uma igreja local. Essa é a minha identidade: pastorear, ensinar, direcionar, aconselhar, pastoral. E quando a gente vai entendendo sobre isso, eu tenho uma identidade. Eu não vou me mover de uma forma que não seja o meu dom. Às vezes você está cobrando um dom de mim que eu não tenho, que o pastor Alex tem, que o Júlio tem, que o Esdras tem. Quem me ouviu? Que a Luciana tem. Geralmente a gente frisa na nossa mente o presbitério local e a pessoa primária a ser o pastor. Quando Pedro e Paulo ensinou dos dons acerca de cada um de nós, ele diz que nós recebemos dons espirituais pelo favor imerecido. Diga, é graça de Deus. Diga assim: os dons são dados de forma soberana por Cristo para a edificação da igreja.
Eu quero ler 2 textos e nós vamos voltar depois para Efésios. Vamos ver Pedro falando sobre isso. 1 Pedro 4, versículo 10 diz: Deus concedeu o dom a cada um, e vocês devem usá-lo para servir uns aos outros. Diga assim: o dom que Deus me deu é para servir uns aos outros. O dom que você tem não é para você ser cheio do Espírito Santo, se arrepiar e chorar. O dom que você tem é para servir alguém. E o texto é claro fazendo assim, fazendo bom uso da multivariedade graça divina. O dom que você tem foi a graça divina que te deu. Você não pagou preço por isso, como também a salvação. A salvação é de graça e os dons também. Você não conquistou por mérito, você conquistou pedindo e Deus concedeu a você. Você não teve que fazer 40 dias de monte. Assim a gente aprendeu antigamente. Faz uma vigília, começa lá, fazer 40 dias. A gente vai pondo pesos espirituais. E quando a pessoa, por exemplo, não consegue orar em línguas, ela se sente pesada. Eu fiz toda a cartilha e não consegui. Na verdade, irmão, o dom é pela graça, não é pelo quanto eu oro e jejuo. O dom é pela graça, Deus concede porque você buscou. A Bíblia fala de buscar os melhores dons e aperfeiçoamento deles. O texto diz o seguinte: 1 Coríntios capítulo de número 12, 11, Paulo diz o seguinte: tudo isso distribuído pelo mesmo Espírito, o único Espírito que concede o que cada um deseja. Diga assim comigo: o corpo de Cristo, que é a igreja, deve funcionar como uma engrenagem, a qual cada pessoa essencialmente possa trabalhar e servir, realizando essa realidade do dom. Ou seja, eu me realizo quando eu sirvo alguém. A cada membro do corpo de Cristo deve manter-se em sintonia com o cabeça. Diga assim: no corpo de Cristo, que é a igreja, existe um Senhor, e Ele é o governo, Ele é o cabeça. É assim que a Bíblia descreve. Cristo por ser o cabeça, e nós temos o corpo que está inserido nessa cabeça. Ele diz o seguinte: que há uma organização e uma unidade em trabalhar juntos. Ou seja, ninguém é maior do que ninguém. Todos estão cumprindo uma função. Quando a gente olha essa missão proposta por Deus, 1 Coríntios 12, 7 diz: cada um de nós é concedida a manifestação do Espírito para o benefício de todos. Então olha para mim, nós vamos ouvir a palavra e vai ter um momento final que nós vamos orar. Aí é o momento de você ouvir e agora buscar. Deus, que os dons que o pastor falou venham sobre a minha vida. Se eu sou pastor, fale comigo. Se eu sou evangelista, fala comigo. Se eu sou apóstolo, fala comigo. Se eu tenho esse chamado de Deus para ser um mestre da casa, fala comigo. Assim por diante. Se Deus me deu um dom profético, fale comigo, porque eu quero usar isso para edificar pessoas. Vou explicar depois sobre cada função, tá? Dos ministérios. Mas voltando para a carta de Efésios, gente, olha o que diz o verso de número 10. Assim que desceu, mesmo que subiu acima da linha dos céus para encher todo o universo. Presta atenção, quando Cristo vence a morte, Ele sobe. E a Bíblia diz que Ele dá dons aos homens. Quando Cristo vence, Ele diz que todo o universo está cheio da presença dEle. A criação está cheia da presença dEle, e a igreja está cheia da presença dEle. Por quê? Porque agora o Espírito Santo habita em cada pessoa por meio da fé em Cristo Jesus. Todos estão comigo? Quando eu creio em Cristo, o Espírito Santo vem fazer morada em mim. Quando ele diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens, Paulo cita Salmo 68, 18, que diz: subiste do alto e levantaste cativo o cativeiro, prisão, tiraste da prisão aqueles que estavam presos, recebeste dons aos homens, até para os rebeldes, para o Senhor Deus habitar entre eles. Olha para mim, Deus dá dons à igreja e Deus dá dons aos homens. Homens esses que podem usar o dom para a glória de Deus ou não. Quem entendeu, diga amém. Tem pessoas que não é da igreja, não tem a fé em Cristo e tem dons maravilhosos. Deus deu dons a ele para habitar, para ser glorificado, mas cabe cada um de nós decidir se vai usar o dom para a glória de Deus ou não. Quem entendeu, diga amém. O propósito de Deus é que nenhuma pessoa naturalmente não tenha dom. Toda pessoa tem o dom natural e a igreja tem dons espirituais, mas os dois veio de Deus. Por exemplo, tem pessoa que ela pega o violão. Como que você aprendeu? Eu aprendi em casa, vê o talento, cara. Outros começam a buscar a tocar violão e tem que fazer muita aula para aperfeiçoamento. Quem entendeu? Romário não precisava treinar, porque ele tinha um talento nato dado por Deus. A diferença de Kaká, tinha o dom natural,
praticou e aperfeiçoou. E 2007 foi o melhor do mundo. Porque além de ele ter o dom natural, era um servo de Deus. E ele usou aquele ano para glorificar a Deus e Deus o honrou. Foi o último melhor do mundo. Quem me entende? Estou usando exemplo para você captar um pouco o que a gente está falando. Quando Jesus sobe, gente, diga-se comigo, eu e você recebemos dons para sermos fiéis administradores. Quando a gente recebe esses dons na terra, determinado, diga assim comigo, existe uma posição que vamos ocupar no reino de Deus. Quando eu uso o dom da forma correta, existe uma posição no futuro, porque da forma como eu usei agora, no reino messiânico, que é o reino de 1000 anos, eu terei uma posição não só diferente, mas terei uma posição de honra. Vocês entenderam? Diga amém. 1 Coríntios 15, 24 diz: então virá o fim, quando ele entregar o reino de Deus ao Pai, depois de ter destruído todos os governadores, autoridades e poder. 25, pois é necessário que Cristo reine até que coloque todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. 26, e o último inimigo a destruir, diga assim comigo, é a morte. 27, como dizem os pais das escrituras, pois as escrituras dizem, Deus pôs todas as coisas sobre a autoridade dele. Claro que quando diz isso, todas as coisas estão sobre a autoridade dele. Isso não inclui aquele que conferiu essa autoridade. Olha para mim, quando Jesus, ele diz que ele entregará o reino ao Pai, mas o último inimigo a ser vencido era a morte. O texto é claro a dizer que ele não é maior que Deus Pai. Ele fez isso para que Deus exaltasse o Filho por causa do cumprimento da cruz e a vontade de Deus que ele se entregou, que era crucificado, ser crucificado, pagar o preço em nosso lugar para que pudéssemos ser redimidos. Jesus foi obediente até a morte, morte de cruz. Quando ele obedece o Pai, ele deixa um modelo para a igreja e para nós, para dizer o seguinte: quem vai cumprir a vontade de Deus vai ter que ser uma pessoa que vai ser crucificada das suas vontades. E quando a gente, por exemplo, abre mão de coisas que a gente gostaria de fazer para glorificar a Deus, mesmo que doa, Deus nos honrará e nos exaltará. Escute bem, Jesus ele cumpre isso. O Pai dá autoridade a ele, é conferida isso. E concluo aqui, nessa primeira porção que a gente está falando. Então, quando todas as coisas estiverem sobre a autoridade do Filho, olha o que ele diz: esse colocará sobre a autoridade de Deus, para que Deus dê ao seu Filho autoridade sobre todas as coisas e seja absolutamente supremo sobre todas as coisas em toda parte. Então Jesus, ele vence a morte para poder salvar eu e você, ressuscitar, significa que ele traz vida à igreja. Agora presta atenção nessa parte. Quando ele ressuscita e recebe vida, ele tem toda a autoridade de nos dar dons espirituais, de conceder dons das funções do ministério. E ele diz: se eu não for, o Espírito Santo não vem. Só que o Espírito Santo, além de nos salvar e nos regenerar, dar novo nascimento, ele também derrama dons e capacidade para a igreja continuar fazendo a função do ministério, porque Jesus não está presente fisicamente, mas o Espírito Santo está em nós, e através do Espírito Santo conseguimos realizar obras que glorificam o nome de Jesus. Através do Espírito Santo, a esses dons que Deus nos dá, é para função, é para servir. Agora, Apocalipse capítulo 1, 6, até o final você vai entender o que eu estou pregando. Ele fez de nós um reino de sacerdote para Deus e seu Pai. Nós agora somos sacerdotes de Deus como igreja. Ele fez um reino de sacerdotes. A ele seja a glória e o poder para todos sempre. 18, sou aquele que vive e estive morto, mas agora vivo para todos sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Jesus ele desce para falar assim: diabo, você não tem mais poder de condenar os meus filhos para a condenação eterna. Eu venci a morte, dá aqui as chaves do inferno e a minha vida. Agora que eu ressuscitei, eu tenho autoridade de levantar a igreja que o Senhor fez eu gerar na cruz. Quem entende, diga amém. Você lembra do soldado quando fura o lado direito de Jesus e sai água? Ali eu e você estávamos sendo gerados, porque a Bíblia diz que aquele mesmo que furou ele reconheceu que verdadeiramente ele era o Filho de Deus. Nós somos gerados. Nós somos gerados para ser sacerdotes de Deus. Não deveria ter uma centralidade, deveria ter uma admiração como temos, mas deveríamos eu e você ter uma responsabilidade de edificar uns aos outros. Digo, os dons de Cristo é para trazer identidade para a igreja. Diga assim: para promover edificação espiritual e amadurecimento na obra de Deus.
Sabe por que as coisas são defasadas? Porque as pessoas não entenderam o porquê elas foram salvas. Sabe por que as pessoas não amadurecem na igreja? Porque elas acham que tudo tem que ter uma função ligada, ou o pastor principal, ou os pastores do presbitério, quando na verdade a Bíblia está chamando ela para ser uma pessoa responsável pela vida dela e pela vida do outro. Sabe por que eu estou falando isso? Porque o dia que vocês não entenderem que eu vou precisar um dia me ausentar para edificar outras igrejas, vocês não vão deixar de vir. Por quê? Porque vocês se alegram ver outra cidade sendo alcançada pela Vivenda em Amor. E quando você simplesmente entende superficial sobre isso, você simplesmente ignora os outros pastores. Fala, não, se o pastor não estiver pregando, não adianta. Só que você não está deixando eu cumprir minha função, porque eu tenho que estar aqui te servindo como bebê. E Deus está dizendo, amadureça e cresça espiritual. Se você entender que você é uma pessoa que foi chamada por Deus, e agora eu vou desenhar aqui algo, que eu estou no meio da mensagem ainda, amém, gente? Timóteo e Felipe ambos carregavam um ministério. Quem era Timóteo? Timóteo era um filho na fé de Paulo. E quem era Felipe? Aqueles 7 que foram separados como diácono. Estevão está no meio, mas Felipe também está em Atos 6. Quando os apóstolos cresciam a pregação, e eles iam por cada cidade ministrando, as viúvas tinham que ser assistidas, os necessitados tinham que ser assistidos, e os apóstolos pararam e disseram, nós não podemos parar com o ministério da oração e da palavra, vamos levantar pessoas para servir as mesas, e nós continuaremos na função do ministério da palavra e da oração. Entende que existe uma sincronia, uma unidade do trabalho em servir a obra? Quem entende? Eu estou pregando isso porque Deus vai levantar muitos de vocês hoje. Muitos de vocês vão ser tocados aqui hoje. Percebe uma coisa, 2 Timóteo, não precisa de abrir 2 Timóteo 4:5, melhor dizendo. Olha a palavra de Paulo para o seu filho evangelista. Ele diz, tu no entanto, seja equilibrado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista e cumpra o teu ministério. A palavra aqui, ele está dizendo o seguinte, tem equilíbrio, suporte o sofrimento e cumpra o ministério que Deus te deu. Primeira coisa que é natural de quem tem um ministério na igreja, é ser alguém equilibrado. Se não tem, vai ter que buscar equilíbrio na sua vida para servir. Segundo, fazer a obra de Deus carrega sofrimento. Não fazer tem sofrimento como cristão, tem perseguição como filho. Então entre não fazer e fazer, eu prefiro fazer, me ocupando com a vida de alguém. Eu esqueço dos meus problemas? Não, não é só isso. Quando eu sirvo alguém, eu estou servindo e recebendo a vida de Deus. Então eu sou cheio do Espírito Santo, porque agora eu noto o valor que eu tenho para o outro. Terceira coisa que ele fala é que todo evangelista tem que cumprir seu ministério. 1 Coríntios 4, versículo 14, escute isso, gente. Ele diz, Paulo, não escreva essas coisas para envergonhá-los, mas para diverti-los como filhos amados. Pois ainda que tivesse 10.000 mestres em Cristo, vocês não têm muitos pais. Olha aí, pois eu me tornei o seu pai espiritual em Cristo Jesus, por meio do evangelho que eu anunciei. Portanto suplico que sejam meus imitadores. Por isso enviei Timóteo, meu filho amado, fiel no Senhor, e ele lembrará como sigo em Cristo Jesus, de acordo com o ensinamento de todas as igrejas, em qualquer lugar onde eu ando. Olha para mim, Paulo não podia estar. Ele fala, igreja de Corinto, vocês podem ter 10.000 mestres, mas eu fui pai que gerei vocês. Vocês conheceram o evangelho por causa de mim. Eu sou o pai espiritual, mas agora eu estou ausente. Então recebam Timóteo, aleluia. Ele está dizendo, aprenda a valorizar quem foi treinado por mim. Aprenda a valorizar e receber do outro. Levanta a sua mão que eu quero liberar. Deus te usará de uma forma extraordinária por onde você passar. Na sua casa, no seu trabalho, na sua família. As pessoas verão o seu valor, porque o Espírito de Deus está capacitando você para ser essa pessoa. Quando ele diz, olha, recebam Timóteo, ele é fiel ao Senhor. Primeira coisa, fidelidade. Segunda coisa, ele tem um ensino que recebeu de mim e das igrejas. Timóteo era um evangelista que cumpriu uma função como um bispo da época, que era administrar, servir, levantar líderes.
Então Paulo estava ausente, enviando Timóteo. A obra não pode parar. Fala comigo, a obra não pode parar. Por isso que Deus precisa levantar você. Por isso que você veio hoje nesse lugar para ouvir que você não é um inválido que vai sentar nessa cadeira até Jesus voltar. Deus vai encher você, vai capacitar você para poder cumprir o ministério que Ele te entregou. Estamos olhando circunstancialmente. É como nós ouvimos aqui o Júlio na oferta. Uma cultura de morte está sendo pregada, uma cultura de medo está sendo pregada. É indignação que no século 21 temos em Porto Alegre, no nosso país, não é Estados Unidos não. Eu não vi ninguém protestar, só quando acontece na América. Que patriota nós estamos sendo? As vidas pretas importam, as brancas também, as amarelas também, porque todos são seres humanos. Obviamente a cor negra está sendo atacada, mas olha para mim, o que está por detrás disso, gente? Não é só uma cultura, existem espíritos malignos que influenciam essas pessoas para olhar para o outro e não ver a imagem de Deus. Cadê a igreja? A igreja está preocupada com o dominguinho dela. A igreja está preocupada com uma visitinha e tomar café. Eu sei que é importante aconselhar você, mas Deus está dizendo, é tempo de você amadurecer com as palavras que você está ouvindo e começar a dar uma resposta lá na sua casa, no seu trabalho, por onde você passar. Não seja uma pessoa negligente. Sabe por que as pessoas se esfriam? Porque não praticam o evangelho. Chama para o culto. Estou brincando. Olha para mim, Timóteo, olha para mim, gente. Vou terminar, Timóteo e Felipe termino. Não vai dar para falar todos os ministérios hoje, mas vamos diluindo, está gravando, vamos diluindo, até a igreja entender. Uma forma prática para a gente entender, nossa igreja vem de amor. Olha para mim, sou chamado para viver no sentido de comunhão com os irmãos, em qualquer lugar que os irmãos desejam ouvir sobre Cristo. Servo, diga comigo, servo. Não é um pastor indo para uma cidade, é um servo que ouviu a Deus e agora está dando uma resposta para uma cidade. Porém, eu carrego talentos como você, eu carrego dons como você, de Cristo, amém? Mas agora, a coisa começou a crescer, começamos a discipular aquela cidade. Um exemplo, as pessoas começam a ouvir Jesus, Deus começa a fazer milagres, as pessoas começam a chegar, e aí começa a surgir uma igreja, amém? O que vai acontecer com o ministério que o Senhor nos deu? De edificar aquela igreja para ela ter a mesma cultura e o DNA dessa casa. Qual DNA? Nós não cobramos você e não mapeamos o seu dízimo. Cultura da igreja vem de amor. Cultura da vem de amor não é apelar. A cultura da vem de amor é pregar o evangelho. É fazer Cristo ser conhecido no seu coração, na fé de cada indivíduo. Então presta atenção numa coisa aqui, para ser bem uma forma prática. Quando eu vou lá e planto uma igreja, ela surgiu, agora vamos começar a abrir um lugar, pastorear aquelas pessoas. Vai precisar de gastar tempo ali. Entenda isso agora, de uma forma prática. Quando a gente implanta uma igreja, ela vai precisar de pastor, ela vai precisar dos evangelistas para evangelizar a cidade, ela vai precisar de mestres para ensinar. Quem me ouviu? Então vamos lá. Tanto quem se move apostolicamente, porque não tem mais apóstolos igual havia nos dias de Jesus. Pastor, mas esses 8.000 apóstolos que tem no nosso Brasil, irmão, eles vão dar conta de si mesmo. Porque o ministério apostólico é uma função, não é um título. Eles vão ter que falar para Deus por que eles se tornaram apóstolos e judaizou a igreja. Olha para mim, a função apostólica é quando você sai do seu ofício pastoral. Presta atenção, que agora é assim que o pastor Danilo está se movendo. Sou pastor de vocês, mas me movo apostolicamente. Quem me ouviu? Vou para uma cidade e planto uma vivenda de amor. Quem me ouviu? Depois vem os mestres, depois vem os evangelistas, depois vem os pastores, depois vem os profetas. Agora, tanto quem planta uma igreja, tanto quem ensina uma igreja, tanto a quem cuida, tanto quem evangeliza e tanto quem profetiza, ninguém é maior do que ninguém. Todos têm uma função de edificar aquele corpo. Glorifica a Deus, irmão. Estou falando algo profundo aqui. Então você não pode desprezar o ministério de ninguém, porque todos cumprem uma função. Agora, plantamos uma nova igreja, e a minha felicidade é saber que domingo, por mais que meu pastor não está aqui, ele está numa parte do corpo da igreja que está em outro lugar, cumprindo o chamado dele, e você poderia se alegrar por isso?
Nosso objetivo é treinar novos pastores e mestres nessa casa. Sabe por que não dá para treinar profeta? Só dá para discipular profeta? Porque quem levanta é Deus. Profeta é diferente. Filipenses 2:22, indo para o meio, acabando já. Mas vocês sabem que Timóteo promoveu o seu valor como um filho junto ao Pai. Ele tem servido ao meu lado na proclamação das boas novas. Diga assim: espero enviá-lo assim que souber que me acontecerá aqui. Olha para mim. Vou usar um exemplo do que eu estou falando nessa parte. Paulo está preso em Filipenses. Ele diz: vou enviar Timóteo, e ele vai falar e vai me trazer notícias de vocês. Pergunto: como que Paulo poderia estar fisicamente com essa igreja? Não tinha como. Aí ele diz: envio Timóteo, meu filho. Esse tem servido ao meu lado como um filho serve nessa geração. E eu quero declarar que hoje Deus está levantando pais e mães espirituais para cuidar. Você é a porção dessa casa. Os mais velhos são os pais da casa, juntamente comigo, que vai entender o momento de ir, porque eu tenho uma palavra para a Europa. Você entende o que eu estou falando? Agora é verdade, eu já fui. Agora não é mais um sonho, agora é realidade. E como que nós vamos crescer como igreja se tudo está centralizado na figura do Danilo? Por isso Deus vai levantar profetas hoje, Deus levantará evangelistas hoje, Deus levantará mestres hoje, pastores hoje, e plantadores de igreja hoje nesse lugar. Percebe que você não é um inválido. Volto agora para uma função: pastor, mas eu sirvo no hospital. Você pode ser uma pastora no hospital. Você pode ser alguém que vai ganhar almas lá na arquitetura. Alguém está me ouvindo, gente? Você pode ser um advogado que ensina os códigos, mas também permite que esses códigos não só sejam alterados ou corrompidos, mas de uma forma que você exerce na lealdade, na integridade, para construir um país melhor. Você entende o que eu estou falando? Há uma justiça, há uma fome como advogado. Aquele que tem fome e sede de justiça será farto. Então Deus levanta você como advogado, não para você ser mentiroso, mas para você ser justo nessa sociedade. Você entende? Não é somente dentro da igreja. Quantos estão comigo? Timóteo era um evangelista que carregava o ensino doutrinário do coração de Paulo, e também ele era um implantador de igrejas. Diga assim comigo: ele aprendeu com o pai espiritual dele. 1 Timóteo 4:11 diz: 1 Timóteo 4:11 diz: ensina estas coisas, insista nelas, não deixe que ninguém menospreze, porque você é jovem. Seja um exemplo para todos os fiéis nas palavras, na conduta, no amor, na fé e na pureza. Olha isso. Até a minha chegada, dedica-se à leitura pública das Escrituras, encorajando e ensinando. Não dê desculpa, ou não descuide, melhor dizendo, do dom que você recebeu, por meio da profecia, quando os presbíteros impuseram as mãos sobre você. Dedique totalmente atenção a essas questões, entregue-se inteiramente às suas tarefas, para que todos vejam o seu progresso, o seu crescimento. Diga assim comigo: fique atento a esse modo de viver e seus ensinamentos. Diga bem alto: permaneça fiel ao que é certo, assim salvará tanto a si mesmo e aos que ouvem. Estar numa igreja que prega o evangelho é ser salvo. Estar numa igreja que prega só bênção, campanha, desculpa falar, tem que falar rasgado, tem um problema. Porque os ministérios, vou repetir, eles têm que revelar a pessoa. Para você, Rafael, assim, 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 assim. Ok, cumpriu na vida dele. O que ele vai fazer? Vai ficar mais firme com Jesus e vai agradecer pela profecia que Deus cumpriu na vida dele. Um exemplo: quando a pessoa recebe uma visita, que seja do Júlio, não minha, ela está feliz porque o Júlio está cumprindo o que é viver em amor. Quando a Karina recebe um ensinamento pelo WhatsApp, porque a enfermeira não dá para estar tudo culto, e aí o mestre da palavra começa a tirar dúvida dela, ela se sente mais apaixonada pela palavra, porque o mestre ensinou ela o que é o caminho. Quem me ouviu?
Quando você fica feliz, e agora falo agora, cadê o Luciano? O Luciano implantou aquela base de saúde no Tucuruvi. Ele carrega o ministério de implantar, de trazer saúde para o bairro, de trazer graça para o bairro. Alguém está me ouvindo? Isso é ministério apostólico. É de chegar no lugar, não ter Jesus, você levar, mas você não leva a sua palavra. Tem sinais, tem maravilhas, você ora, o enfermo é curado. Mas também tem Bíblia, tem doutrina, porque o apóstolo não é que ele é completo. Olha para mim, ele não é o dedo polegar. Existe uma função em todas essas palavras que nós estamos falando. Todos vão corroborar para o crescimento e o amadurecimento, até que todos cheguem à maturidade do Filho de Deus. Quem disse que tem que ser com o microfone na mão? Quem está comigo? Timóteo, ele carregava o ministério evangelístico e pastoral e ajudava nas implantações das igrejas que surgiam. Agora Felipe termina. Diga assim: Felipe era um evangelista clássico. Esses são demais. Thaís é uma evangelista clássica. É aquele tipo de evangelista, cara, que ele sabe que ele vem à igreja para ser discipulado e receber uma direção, mas ele sabe que o palco e a plateia dele é o mundo. Ele sabe que é pregar no metrô, que eu já preguei, pregar na praça. Ele sabe como pregar dentro do ônibus. Ele fica impaciente se ele não ganhar almas. Felipe era esse. Felipe, olha aqui para mim, gente. Ele carregava o ministério evangelístico e profético, diferente de Timóteo. Atos 8:4. Abram comigo para terminar. Bom, ainda não é 8 horas. A gente sempre acaba 8:30, eu vou acabar antes, tá? Mas a gente vai para a Bíblia hoje, tá bom? Quantos estão ouvindo a voz de Deus? Diga amém. Quantas pessoas já passou por aquele lugar? Quase 1 milhão, né, Luciano? Irmão, eu fui atendido na prefeitura do Tucuruvi aqui, naquela base do SUS. Eu fui atendido lá, muito bem. Mas pergunto para o Luciano o processo do sofrimento. Dos arquitetos dizer assim: se colocar uma base vai ceder o metrô. Aí ele tem que arrumar um arquiteto fora da prefeitura para poder aprovar o projeto que Deus deu para ele. Se você para no que Deus te deu, nunca ninguém vai olhar você como uma referência. Você sempre para, você sempre desiste. É mais fácil voltar atrás do que continuar, mas Deus quer te encorajar a continuar. Se seu pai e tua mãe não acreditou, eu quero declarar que os pais da casa espiritual acreditam em você. Atos 8:4. Os que haviam sido dispersos, porém anunciavam o evangelho a respeito de Jesus. Olha aí, ó. Por onde quer que fosse. Felipe foi para a cidade de Samaria. Ali falou o povo sobre Cristo. Olha para mim. Ele foi para uma cidade falar de Jesus. Ele não foi implantar uma igreja. Esse é o primeiro principal de um evangelista. Ele vai ganhar pessoas para Jesus. Olha o que diz. Verso de número 6. Quando as multidões ouviram sua mensagem, viram os sinais que ele realizava, deram total atenção às suas palavras. Gente, olha para mim. Ele foi falar do amor de Deus. Me parece que o texto está dizendo o seguinte: as pessoas ouvem, mas quando tem milagre, elas param para dar atenção ainda mais. Nenhum evangelista pode carregar uma mensagem da cruz sem carregar os milagres. Pega isso. Você tem que orar por enfermos e eles serão curados. Você tem que expulsar os demônios, porque as pessoas estão encapetadas e Deus vai te usar com autoridade no nome de Jesus para libertar elas. E se o Filho te libertar, você verdadeiramente ali. Você veio no melhor culto hoje, levanta a mão. O culto da palavra profética. Eu quero liberar aqui como pastor da casa e pai da casa. O Senhor vai empoderar você essa semana. Quando a pessoa falar: estou com dor de cabeça, posso orar por você? Começa pela dor de cabeça. Não despreza o dom que há em ti. Não despreza o dom que há em você. Eu tenho ressurreição de mortos no meu ministério, paralítico, surdo, câncer, HIV, mas eu não comecei orando por isso, porque a fé ela vai crescendo. Eu oro por uma coisa, acontece, porque até eu fazer, orar, ou seja, Deus fazer através de mim, irmão, existe uma dúvida, então você precisa romper isso. Só rompe quem ora. A Bíblia diz que agora, as palavras de Felipe, agora eles param para dar atenção para Felipe. Porque milagre vai pregar muito mais do que ensinamento em alguns momentos. Alguém está me ouvindo? Milagres vai pregar mais, sinais,
maravilhas, manifestações, vai pregar mais. O texto diz em 7, olha para mim, não era só cura, era expulsando o demônio. Muitos espíritos imundos eram expulsos a gritos, deixando as vítimas, e muitos paralíticos e aleijados eram curados. Esse é o poder do Jesus, meu irmão, levanta a mão. Deus vai empoderar a igreja nesses dias, vai dar graça para a igreja, vai dar graça para você. Eu oro para que o Covid saia de São Paulo, não teremos uma segunda onda, não vai fechar os comércios. Alguém me ouve? Eu profetizo em nome de Jesus que a igreja se despertará. Os jovens vão começar a orar nas escolas quando voltar, vai ganhar seus amigos para Jesus. Na faculdade as pessoas verão o anjo do Senhor do teu lado, porque haverá uma glória aguardando você. Alguém pode levantar a sua mão e receber essa palavra? Deus quer levantar uma igreja cheia da glória, cheia da palavra, mas uma igreja madura. Por isso houve grande alegria naquela cidade. Na cidade houve alegria. Por que precisa se plantar novas igrejas, gente? Por que eu preciso me ausentar? Para que outras cidades se alegrem em conhecer Jesus. O meu maior prazer, irmão, não é fast food, não é filiais, é a mesma igreja, com o mesmo DNA, com pastores que treinamos para cuidar de pessoas e amar elas. Senão eu terei profissionais. Se eu ficar aqui, eles serão profissionais da fé, e eu profetizo que não teremos profissionais da fé, teremos servos que carregam uma função pastoral, mestre, evangelista, apostólica e profética para aquele lugar. Amadureça, para de dar as brechinhas, saia desse pecado correndo hoje. Vai para o teu quarto e volte a orar, e o avivamento da tua alma vai voltar. Felipe era evangelista clássico. Estão aí? No versículo 12, para terminar. No entanto, quando Felipe levou a mensagem sobre as boas novas do reino de Deus, sobre o nome de Jesus, eles creram, e como resultado, muitos homens e mulheres foram batizados nas águas. 13. O próprio Simão creu e foi batizado. Começou a seguir o filho por toda parte, admirando todos os sinais e milagres que ele realizava. Felipe era um evangelista clássico que ganhava as almas. Havia operações de curas e milagres no ministério que ele carregava. Deus vai te usar. O Espírito Santo está aqui nessa noite. Se você olhar para algum pastor aqui ministrando você e falar que não tem unção, então você vai levantar todo dia 3 da manhã para orar para ele ter unção. Essas deveria ser a função sua. Não era de julgá-lo. Alô, igreja. O Senhor vai compartilhar algo conosco essa noite. Atos 21:8. Abram comigo. Não tem como pregar tudo hoje, está muito tarde já, irmão. Mas eu vou terminar. Atos 21:8. Vamos ler juntos. Talvez pode estar um pouco diferente por causa da tradução que eu estou usando, mas diz assim: partindo do dia seguinte, fomos para Cesareia. Ali chegamos e fomos recebidos na casa de Felipe, o evangelista, que era um dos 7. Lembra lá que eu disse que ele foi um dos 7 diáconos separados? Atos 6, escute. Ele tinha 4 filhas virgens que Obrigado. Esse homem recebeu visita. É o mesmo Felipe que Deus usou para curar, expulsar demônio, pregar o evangelho. Foi o mesmo Felipe que batizou um eunuco. Quem me ouviu?
Ele tinha 4 filhas, está dizendo que elas profetizavam, eram virgens, se guardavam. Olha o que diz o 11, 10. Demorando ali por muitos dias, desceu de Judeia um profeta chamado Ágapo. Ele chegou com o propósito de falar conosco, assim nos encontrou e tomou consigo Paulo, amarrando seus próprios pés e mãos, e profetizou: assim diz o Espírito Santo, dessa maneira os judeus de Jerusalém amarrarão o homem que pertence a esse cinto, e entregarão nas mãos dos gentios. Assim que ouviram tal revelação, nós todos, o povo local, suplicamos a Paulo que não subisse para Jerusalém. Olha para mim, na casa de Felipe ele tinha as filhas que eram virgem. Nesse encontro tinha um profeta chamado Ágapo. Ele pega o cinto de Paulo, amarra os pés e as mãos e fala assim: ó, assim farão com o dono desse cinto. Estava profetizando para Paulo. E quando ele faz isso, gente, olha para mim, os discípulos que estavam em volta de Paulo sendo discipulados começam a suplicar. Olha para mim, começam a falar: não sobe não, vão te amarrar, vão te bater. Olha a resposta de Paulo. Agora você vai entender o que eu estou falando. Olha a resposta de Paulo. Paulo diz assim, ó: no entanto, Paulo declarou: por que fazeis isso? Não choreis, pois assim fazendo parte o meu coração. Eis que estou pronto, não apenas para ser amarrado, mas também para morrer por Cristo em Jerusalém. Significa que ele sabia quem ele era. Pergunto: você sabe qual é o dom que Deus te deu? Se não souber, Deus vai derramar hoje você. Ele está dizendo: estou pronto a morrer por ele. Eu estou pronto não só para se apanhar, não só para ser amarrado, mas ele está dizendo: não chore por isso. Se Deus revelou e falou que vai me acontecer tudo isso, significa que eu estou no caminho certo. Deus está dizendo: não pare nas perseguições. Deus está dizendo: não pare nas dúvidas, não pare no seu medo, não pare nas dificuldades. Deus está dizendo: cumpra a minha vontade, chorando as pessoas ou não. As pessoas querem que você viva a vontade delas, mas você vai viver a minha vontade, diz o Senhor. Pode glorificar Ele nessa noite. Se eu, Danilo, vou contextualizar. Paulo diz assim: estou pronto para morrer. Se eu, Danilo, eu falo assim: vocês são imaturos, estou aqui me dedicando a vocês, e vocês não querem que eu vou para Jerusalém. Era necessário ele ir para Jerusalém naquele momento. Quem me ouviu? É necessário a gente entender que cada um carrega para não centralizar. A igreja não pode viver mais uma idolatria no título. A igreja vai viver a função no reino de Deus. Assim como não foi possível devolvê-lo, olha o que diz a palavra: faça, pois a vontade é do Senhor. Olha para mim, a vontade é do Senhor, irmão. Vou abrir meu coração aqui com vocês um pouco. Março eu fui para Portugal e Espanha. Espanha eu tenho um pai espiritual, Leandro Gonzalez, alguns conhecem. Só que em Portugal era estranho, porque não tem igreja, não tem domingo. As igrejas é cada 40, uma hora de uma cidade para outra. A cidade mais perto era Barcelos, onde o pastor, o apóstolo que está enviado, que foi pastor do Rafael, que está aqui com a gente, lá do Espírito Santo, foi enviado para lá pela sua igreja local. Agora eu pergunto: será que nós estamos prontos para viver isso? Não, agora não estamos, mas vamos ficar prontos. Se há um lugar que não há cristão, e se há igrejas que está distante de muitos bairros, que pessoas que estão ali não conhecem o evangelho, porque agora é nova Europa. Olha para mim, os jovens que havia naquela época agora ficaram velhos, ganharam filhos, e esses filhos não foram evangelizados. E a gente está preocupado com a bênção do domingo. Como é que vai fazer com esses crentes que precisam de uma igreja? Ou de não cristãos que não foram ouvir o evangelho? Irmãos, fomos para a Espanha. Na semana que começou a explodir o Covid na Espanha, nós tivemos culto sexta da conferência, sábado da conferência. No domingo não pudemos nos reunir porque a polícia foi fechando todos os comércios e igreja. Quando a gente estava ainda para sair para o culto, aí barraram o apóstolo, o nosso pastor, falou: não abra, porque agora é o momento de fechar, senão vai tomar multa. Lá eles seguem rigorosamente, mas muitas pessoas morreram. Cara, era um pânico.
Eu lembro que na terça-feira da outra semana, que foi a semana que eu vim embora, eu fiquei uma semana, domingo, na outra semana seguinte, terça-feira fomos visitar, eu estava na casa de hondurenhos. Tem muitas pessoas de Honduras que moram na Espanha e de venezuelanos que moram na Espanha. Eu fiquei na casa do Mário, da Mônica e do Oscar, que são 2 irmãos e a esposa de um. E outra coisa, a gente foi na terça-feira num culto, na casa, porque a igreja estava fechada. A conversa foi o seguinte: nós vamos voltar para o Brasil, mas o Espírito Santo fica com vocês. A conferência pode ter terminado, mas a festa pode acontecer aqui agora. O casal que a gente estava visitando tem uma filha de 22, uma de 17, que é bilíngue, a menina. Fala inglês, espanhol, francês. E uma de 9 anos. E o pai não falava em línguas nem ela, só a mais velha, a de 17, a de 9, e o pai não falava. E a gente fala, vamos orar. O Espírito Santo não depende de um templo, ele está aqui. Começamos a orar, irmão. Deus encheu aquela sala e toda a família começou a profetizar e liberar línguas de fogo naquela sala. Nós colocávamos as mãos e o Senhor descia, pam, sobre aquelas pessoas. E vai acontecer aqui hoje. A igreja se tornou mais forte. Sabe o que está acontecendo lá? Eles estão fazendo um culto no hotel, porque agora eles entenderam que em toda crise Deus quer que eles semeiem. Eles estão construindo uma nova igreja. Em tempo de crise Deus vai começar a levantar aqueles que serão dele. Levanta a sua mão. Em tempo de dificuldade Deus levantará você. Eu quero declarar que nessa noite nós vamos ser empoderados dessa graça. Os dons espirituais virão sobre você. A capacidade do ministério vai vir sobre você. Você vai usar isso para a glória de Deus. Quantos querem isso? Levante sua mão. Eu quero crer que nesse tempo Deus levantará os evangelistas, os mestres, aqueles que vão implantar a igreja, aqueles que vão ensinar, aqueles que vão cuidar, aqueles que vão amar como os pastores, aqueles que vão evangelizar, aqueles que vão profetizar. Eu estou olhando para esses homens e mulheres aqui. Eu estou olhando para adolescentes que vão mudar a história desse bairro. Eu estou olhando para adolescentes que vão mudar a história da faculdade que estuda ou vão estudar. Aleluia. Último texto. Abra comigo Atos 8 de novo. É 8:10, preciso terminar mesmo. Diz assim: quando os apóstolos em Jerusalém souberam que o povo Samaria havia aceitado a mensagem de Deus, enviaram para lá, diga Pedro e João. Diga, Pedro e João eram os apóstolos de Jesus. Fala alto, Pedro e João eram os apóstolos de Jesus. Pausa aqui. Quando eles souberam o que Deus estava fazendo em Samaria, por intermédio de um evangelista chamado Felipe, então os apóstolos foram para lá. Lembra que eu falei? Quando começa uma implantação, os evangelistas da casa se manifestam. Depois vem o ministério apostólico, depois vem o ministério de pastores, depois vem o ministério de ensino. O profeta é o último. Nenhuma igreja começa implantando com profeta. O profeta assusta. O Espírito Santo hoje vai tomar a vida de algumas pessoas. Eu estou falando sério aqui. Vai curar você. Vai tirar sua religiosidade na tua mente. Porque as feridas não são maior do que a cura que virá hoje nesse culto. Você vai ser uma melhor mãe, uma mãe pastora lá na sua casa. Não que você vai ficar falando de Bíblia o dia inteiro. Você vai ter um coração de não desistir do teu filho. Você vai ter um coração de se inclinar e orar por ele até que ele se liberte. Alguém está me ouvindo? Você não vai desistir do seu casamento porque você sabe que algo Deus te deu e você vai manifestar isso. O texto diz que os apóstolos vão, 15. Assim que os dois chegaram, oraram para aqueles que convertidos e recebiam o Espírito Santo, pois apesar de terem sido batizados em nome de Jesus, o Espírito Santo não havia sido descido sobre nenhum deles. Olha para mim.
Felipe prega a mensagem, faz milagre, mas ele não tem autoridade para empoderar os líderes. Só os apóstolos têm. Por que eu tenho que ir para Diadema? Porque o Lucas está iniciando um casamento que vai casar o ano que vem, por isso ele é líder, não pastor. Eu não unjo pastor sem ser casado. Pode chegar pastor solteiro, não há problema. Nós reconhecemos e respeitamos, mas a forma como trabalhamos é o que a Bíblia diz, que todo presbítero tem que ser casado. Olha para mim, o texto para mim é claro, que estar indo a Diadema, treinando o Lucas e os líderes do presbitério, Mateus e a Giovana também é daqui e de lá, é a mesma igreja, amém? Estão aqui hoje. Presta atenção numa coisa, a forma de eu caminhar com eles, de ministrar a vida deles, de discipulá-los, vai fazer com que isso seja claro. Pessoas que têm tempo e bagagem e exemplo espiritual têm que transferir isso para os filhos. Eu não posso morrer com o talento que Deus me deu, então Deus tem que te usar, cara. Diga assim, legado. Você está entendendo por que eu preciso estar ausente às vezes? Que quem carrega esse ministério, a Bíblia diz aqui, ó, e colocavam as mãos sobre eles e recebiam o Espírito Santo. Simão viu que aquelas pessoas recebiam o Espírito Santo quando os apóstolos empunhavam as mãos sobre elas. Terminei a mensagem. Olha para mim. O ministério apostólico era um ministério de fundamentos de empoderamento. Ele não é um ministério para a gente beijar o anel, Júlio, colocar um quipá, tocar trombeta, colocar minorá, que é o candelabro, colocar talite. Não, não é isso. Evidência bíblica, a Bíblia diz que Jesus passou a noite inteira no monte orando e escolheu os que ele queria. Foi isso que a Bíblia diz, escolheu os 12 apóstolos. Ele não colocou minorá, nem candelabro, nada, não tocou trombeta, ele só apenas escolheu. Por que os apóstolos desses dias fazem isso? Porque infelizmente o Brasil, a mística é, o apóstolo é maior que todos, e todos têm que estar subordinados a ele. Mas a Bíblia diz que o apóstolo é o fundamento. Eu vou descer. Se eu deixar de ir naquela igreja, ela vai crescer sem um fundamento apostólico, que é importante para ela. Então a minha ida lá, tem cultos que eu vou em Santana, eu não prego, eu deixo eles pregarem. Mas o fato de eu estar ali, estou mostrando que aquela igreja tem a particularidade do pai espiritual, que eu tenho acesso. E eu quero dizer uma coisa, se você achar que é melhor do que o outro, eu vou falar um texto que Jesus deu para mim e para você e não cumprimos. Deixa ele poldar, para que o seu fruto não seja inatingível. Ele nos polda para que a gente possa ter acesso às pessoas e as pessoas a gente. Mas os apóstolos de hoje saem pela porta de trás. Estou mentindo? Tem igreja que o apóstolo sai pela porta de trás para não ter contato com as pessoas. Mas por que lá acontece milagre? Porque dom Deus dá, é um presente, ele não tira. Mas arrependimento ele deseja. De uma coisa eu sei, os que vieram essa noite, essa semana vão ouvir a Deus. Você vai ouvir Deus, cara. Deus vai pegar você no banho, no trabalho, no táxi, aonde você estiver, ele vai falar com você aqui, ó. Vai usar pessoas. Essa semana Deus vai falar com você. E eu espero que você obedeça a voz dele.